Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mãe Solo. Meu nome é Fabiane, para quem não me conhece, mas pode me chamar de Fabi. Antes de eu entrar nos assuntos, eu queria botar o meu óculos primeiro e ler algumas coisas do tipo. Eu tô começando a entender sobre YouTube agora, tá? Então, nomenclatura, todas essas coisas, eu tô começando a aprender agora. E aí, geralmente, eu sempre peço para vocês compartilharem, para vocês curtirem, para vocês se inscreverem, né? Para vocês comentarem, para vocês mandarem e-mail no mãesolo2020@gmail.com. E ontem eu fiquei sabendo que precisa ativar o sininho, que é de notificações. Na hora que aparecer o sininho, você ir no personalizado. Porque tem muita gente querendo assistir o canal que tem me procurado e sem saber o horário, sem saber o dia. Se você aciona esse sininho, independe da hora que eu gravar, independe do dia da semana, você vai receber essa notificação. Por que eu tô falando isso? Porque os meus vídeos, ele não tem um script. Eu não tenho um dia, eu não tenho um horário. Na hora que vem na cabeça eu sento e gravo. Ele nem é editado. Eu gravo e posto, tá bom? Então, a princípio vai ser assim, se eu tiver necessidade de fazer script e de marcar os dias da semana e horário, eu começo a fazer isso. Mas por enquanto não. E eu faço no dia que eu tenho vontade. Então, já tem 3 dias direto que eu tô fazendo. Hoje tá inteirando o 3º dia. Se amanhã eu não tiver afim, eu não vou fazer. Entendeu? Se não tocar o sininho aí pra você, é porque eu não fiz. Vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos mesmo. Voltando com o óculos. Por não ter script, quando eu vou fazer o próximo vídeo, que é esse, por exemplo, que eu tô fazendo, eu tenho que ver o anterior, entendeu? Porque é tanta informação que tá dentro da minha cabeça, é tanta coisa, tanta história pra eu poder contar, que eu tenho que voltar pra dar continuidade da onde eu parei, assim, entendeu? Porque senão eu embolo no meio do campo. E nisso pode surgir algumas dúvidas, então vocês podem fazer perguntas. Se eu atropelar minha conversa, porque eu tenho a informação toda completa dentro de mim. Mas se vocês perceberem que, não, tô faltando uma parte, volto e conto isso, eu volto e conto, entendeu? Quem quiser mais detalhe, pergunta e tal, pode ficar à vontade para fazer isso. Vamos lá. Outra coisa. Eu tento olhar de forma que eu ache que eu tô olhando pra câmera. Eu acho. Tem hora que eu acho que eu tô olhando, tem hora que eu acho que eu não tô olhando. Isso vai melhorar, gente. Eu te garanto que isso vai melhorar. Dá um tempinho, só de eu acostumar. Eu ainda tô acostumando ainda com vocês, aqui comigo nessa posição aqui. Então a coisa vai melhorar, tá bom? O canal, ele surgiu com uma vontade de muitos anos de gravar vídeo. E aí, meu computador estragou, veio um amigo aqui meu consertou, eu perguntei pra ele se ele conseguia inserir vídeos, né, algum aplicativo de vídeo. Ele foi e me ensinou, eu testei, não deu certo, aí ele foi e me ensinou do outro jeito, que é esse que eu tô usando agora, que por enquanto tá funcionando. No mesmo dia eu já gravei, mas aí eu tava de pijama, de roupão, toda descabelada, ficou ótimo, mas ficou longo. E aí eu falei, não, se eu for gravar os próximos agora, eu já tenho que gravar e publicar, porque se eu fico falando muitos, na hora que eu vou fazer o que tem pra poder mandar pro YouTube, acaba não saindo do mesmo jeito, porque eu não sigo script, eu falo aquilo que eu estou sentindo, que eu estou com vontade, aí eu tirando minhas malas das costas, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, antes de entrar na minha historinha, na historinha da Maria, eu assisti uma reportagem agora falando sobre o número de desempregados. Tá com 13,8% de desempregados, sendo que 5,8 milhões são desalentados. Para quem não sabe o que é desalentados, é aqueles que já correram tanto atrás de emprego, tanto, que chegou no ponto que ele desistiu. E eu me sinto meio nesses desalentados, assim, porque eu não estou trabalhando. Faço meus freela, dou meus pulos, coloco o dinheiro dentro de casa. Que me remeteu a uma outra historinha que se chama pensão. Não vou falar que são todos, não é uma forma generalizada. Eu ainda desconheço as pessoas que pagam pensão, porque podem ser homens ou mulheres, que cumpram corretamente essa função essa obrigação de ajudar nos proventos, tá?
Muitas vezes eu vi nesses longos anos, né, porque eu tenho que considerar a minha filha mais velha também, de que assim, nossa, mas a pensão, eu acho que você não devia nem pensar nela. Não, você tem que dar seu jeito sozinha. Não, a pensão não pode ser para isso. Você não pode ficar dependendo disso. Aí antes de começar o vídeo, que eu vi esse negócio aqui dos desalentados, do 13,8% de desempregados, eu falei, gente, eu fico pensando naquelas mulheres, né, que a gente vê na televisão, né, que a gente chama de famosos, né, os famosos. Essas mulheres que ganham lá uma pensão de 10 mil, 50 mil, 100 mil, varia aí, né? De quem tem mais, quem tem menos, quem não tem nada, o valor da pensão estipulada. Será que elas pegam esse dinheiro e falam, você não devia nem contar com ele? Será que ela pega e deposita e fala, não, deixa ali, se eu precisar? Me poupe, né, gente? Se a gente pega a massa da população, das mulheres, mães solo, que precisam desse valor, o mínimo é 30% de um salário mínimo. E o cabeça de ameba se nega a pagar, quando paga, paga do jeito que quer, paga como quer e quando paga. E quando paga, pensa como? Porque ela vai pegar o dinheiro para viajar com 30% do salário mínimo. Ela vai viajar, ela vai gastar com o namorado, ela vai beber esse dinheiro, ela vai fazer aviãozinho, ela vai jogar fora, sei lá. Aí os caboclos cabeça de ameba pensam um milhão de coisas, né? Menos que vá pegar esse dinheiro e realmente investir dentro de casa. Considerando também, sem generalizar, que tem algumas mulheres que realmente pega esse dinheiro, vai pro boteco, bebe a cachaça e o filho tá lá dentro de casa passando fome. Mas não são todas as mulheres, e digo que não é a maioria. Não são todas. Em sua maioria, na verdade, esse dinheiro vai para dentro de casa. E aí, pega lá os, que é o mínimo, vamos pro mínimo, 30% do salário mínimo, e o cabeça de ameba acha que aquilo ali tá pagando todas as dívidas, ou pelo menos metade de todas as dívidas. Lê do engano. Quem é mãe solo aí sabe que se você consegue pagar uma conta de luz e fazer uma feira, um sacolão, comprar o pão da padaria, você já tá salvo pelo menos naquele dia. Porque roupa de criança não é barato. Todo mês você tem que comprar. Se não todo mês você compra grande, daqui a 6 meses você tá tendo que trocar. Calçado é a mesma coisa. Um dia a criança quer comer isso, um dia ela come arroz com feijão, no outro dia ela quer comer canjiquinha. Entendeu? Então você não pode nem fazer uma compra que você vai ter arroz e feijão todos os dias. Você precisa alimentar seu filho. E no dia que ele quiser comer canjiquinha, vai passar o dia inteiro com fome, porque criança com cisma que não vai comer, ela não come e pronto, acabou. Pronto, acabou. Então, o supermercado dos filhos da gente, que a gente faz para dentro de casa, que é para os filhos da gente, tem que ser variado. E não achem que supérfluo para um adulto é supérfluo para uma criança. Iogurte precisa ter sim, a fruta precisa ter sim, sabe? Tem algumas coisas que as pessoas consideram como supérfluo, que supérfluo não tem nada na vida de uma criança, sabe? Substitui para colocar no horário do lanche, porque é supérfluo. Então no café da manhã você dá arroz com feijão, na hora do almoço você dá arroz com feijão, na hora do lanche você dá arroz com feijão e na hora da janta você dá arroz com feijão, né? Porque é considerado supérfluo. Então eu acho uma bobagem gastar saliva falando que é supérfluo. Quem tem filhos sabe que isso não é supérfluo. Isso faz parte da dieta alimentar de um filho. Às vezes você na correria do dia, tem lá um biscoitinho, sei lá do que, sem recheio, com recheio natural de aveia, interessa. O cara, cabeça de ameba, acha que é supérfluo. Mas é o que vai salvar o seu filho ali enquanto você tá na correria do outro lado. Né? E nesse momento, então, que o desemprego tá grande, o cabeça de ameba não paga, né? Então ele não quer saber como é que o filho dele tá. Ele tá preocupado em lascar a vida daquela mulher. O objetivo dele é esse.
lascar a vida daquela mulher. Agora, se a roupa da criança tá lavada, porque isso tá dentro dos proventos, ele não quer saber. Se a cama tá limpa, se a casa tá limpa, se a louça tá lavada, se a comida tá fresca, se tem leite, né? Isso aí ele não preocupa. Mas como ele quer lascar a mulher, ele tem esse tipo de comportamento na hora de ajudar nos proventos. Bom, era isto que eu queria falar. Voltando um pouquinho no assunto de ontem, na história que eu estava contando ontem pra vocês, eu recebi a ligação de uma amiga minha, a ligação não, a gente conversou por WhatsApp, ri horrores, porque nós nos conhecemos exatamente na época quando eu me mudei para Belo Horizonte, ou seja, quando eu tinha 13 anos de idade, e essa amizade se estende até hoje. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu nem imaginava que eu estava grávida da minha primeira filha. Não é que eu não imaginava que eu não tinha vucu-vucu não, né, gente? Vucu-vucu eu fiz, né? Pra estar grávida você faz um negocinho. Mas eu estava usando proteção e não imaginava que eu poderia engravidar. Então, quando eu comecei a ter os sintomas, eu tenho algumas funções do meu corpo que não funcionam muito bem. Então, por exemplo, o intestino não funciona muito bem. Naquela época eu tinha muita dor de estômago. A minha menstruação, ela não era regularizada. Então, até chegar numa certa idade, acho que 20, 21 anos, eu poderia ter meses que menstruava, meses que não menstruava, enfim. Quando eu engravidei, eu nunca imaginei. Quando a gente vai menstruada, que mulheres sabem, o peito da gente fica dolorido, dá uma inchada, eu tive isso. Quando eu comecei a perceber isso no meu corpo, eu até achei que eu fosse menstruar. Tá, beleza. Aí, eu e minha irmã do meio, a gente tinha mania de deitar no quintal lá desse lugar onde a gente morava para poder tomar sol. Eu era tão ingênua de que realmente achava que eu não estava grávida, que eu falei com ela assim, vamos tomar sol? Ela falou, vamos. Aí, na hora que eu deitei de barriga pra cima no chão, e minha mãe em casa, minha mãe, mão de ferro, mão de faca, como a minha amiga citou nos comentários aí, deu um volumezinho na minha barriga embaixo, pequenininho, mas que não fazia parte da minha barriga. Na hora que eu fui deitar, eu vi, eu falei, opa, tem alguma coisa errada, eu assustei. Automaticamente eu virei de barriga pra baixo. Quando eu virei de barriga pra baixo, doeu, porque apertou, doeu. Na hora eu já levantei, catei minhas coisas e casquei fora. Eu falei, que? Não vou tomar só bosta nenhuma, porque minha mãe já tem 3 filhos, não vai saber que você quer uma barriga de grávida? E passei mal. Aí a minha irmã do meio veio atrás de mim, eu comecei a chorar baixinho, falando com ela, nossa, eu acho que eu tô mesmo, eu acho que eu tô mesmo. Mas você ainda fica com aquela viseira que você não quer acreditar que você tá, porque não foi planejado. Vamos fazer o exame. Aí, nessa época, levava, tipo assim, 30 anos pro exame sair. E aí, eu fiz o exame, eu aproveitei o dia que minha mãe tava trabalhando, fui lá, fiz o exame, fui no Hospital Santa Casa, que eu fiz o exame de sangue. Ia ficar pronto tanto tempo depois, e aí o pai da minha filha mais velha, eu pedi para que ele buscasse o resultado e guardasse ele até o dia que minha mãe não estivesse em casa para que a gente pudesse ler o resultado. Minha irmã do meio tinha um namoradinho, que eu acho que é até primo do pai da minha filha mais velha. Aí quando é a noite, chega ele lá com o bendito papelzinho, né? Eu tava sentado num sofá de solteiro, minha irmã e o namorado dela sentado num sofá de 3 lugares, e chega o pai da minha filha mais velha. Ai, tá aqui o papel. Ele já tinha lido N vezes, tentado N vezes, não conseguiu. A gente leu, tentou, nossa, como a gente tentou ler esse exame, a gente não conseguiu. Por fim, acharam uma doutora lá, uma médica. Lá vai minha irmã e o namorado dela, acho que era umas 10 horas da noite mais ou menos, sem carro, à noite, sozinho no meio da rua, mostrar o tal exame, porque nessa época não tinha WhatsApp, não tinha nada desses trem, né? Nem celular tinha, gente. Você falar com os outros era no telefone, no dedão lá mesmo. Você saía pra rua, você não tinha como dar notícia pra família, não. Só na hora que chegasse mesmo. Meia hora depois, volta os dois rachando de rir. Mas rindo, até não aguentar mais. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente tá aqui aflito, vocês estão rindo. Lê logo isso, fala como é que é e tal. Aí, você tá grávida? Você tá grávida? A gente sabia que o riso era de nervoso, porque eu também costumo rir quando eu tô nervosa. Não é de deboche, é de nervoso. Falei, para com isso, fala sério, é um assunto sério e tal, não sei o quê.
Me ensina como é que lê esse exame. Aí foi, ensinou como é que lia. Quando eu vi o resultado, rapaz, eu já tava era de 3 meses já de gravidez, né? Pense. Falei, pronto, minha mãe vai me matar, vai me botar pra fora de casa, acabou pra mim. Nossa, eu fiquei louca. Por sorte eu pude dar o piti, todo mundo pôde dar piti, porque minha mãe tava trabalhando. Quando foi no dia seguinte não, alguns dias depois, eu tava arrumando casa, e assim, como é que eu ia fazer, né? Eu tava arrumando casa, minha mãe tava lavando roupa na máquina, e eu fui enxaguar o pano de chão. Ela virou pra mim e falou comigo assim, eu vou te perguntar uma vez, você tá grávida? Eu falei, não mãe, por quê? Só porque eu não tô menstruando? Você já sabe que o meu organismo é desse jeito? De pavor de contar pra ela a verdade. Ela, você vai marcar ginecologista. E nessa época lá em casa nem telefone não tinha. Aí eu tive que descer lá na avenida que tinha no bairro, um orelhão, ligar e marcar. A espertinha aqui tentou marcar um dia que minha mãe não estaria em casa, para que eu pudesse ir sozinha, porque eu já tinha o resultado, eu já sabia. O shortinho já não estava abotoando mais, né, aquela coisa toda. Voltei. Olha, só tinha esse dia. Ela, não senhora, você pode voltar e nem que leve um mês, mas você vai marcar num dia que eu possa ir, porque eu sou a maior interessada nisso. E quando eu falei com ela assim, só porque eu não tô menstruando, ela, uai, você não está menstruando? Eu, boca bendita, pra que você foi falar isso, né? Aí levantei todas as suspeitas na hora. Aí tá, marquei a data lá pra poder ir. Ô, gente, chegamos no ginecologista, que inclusive, acho que foi ele que fez o parto da minha irmã caçula. Aí a partir daí todas nós íamos sempre nele. Chegamos nele, minha mãe contou, eu conversei, aí falamos, né, que eu não tava menstruando e tal, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, a gente é muito ingênuo. O médico vira, minha mãe entrou junto, eu não tive nenhum pingo de privacidade, como ela mesma disse, ela era a maior interessada nessa história. O médico vira pra mim e fala comigo assim, minha mãe sentada do lado, você tem vida sexual ativa? Na hora eu senti, sabe aquelas viseiras de cavalo assim, sabe, que você não consegue ver do lado? Aí eu fui e respondi, tenho. Aí minha mãe, e por acaso você lá sabe o que é vida sexual ativa? Aí o doutor virou e falou assim, calma, aqui dentro não se briga. Primeira coisa que a gente vai fazer é pedir um exame de sangue. Eu falei, doutor, não precisa. E puxei o exame de sangue. Minha mãe desmaiou dentro do consultório. E eu não queria sair do consultório, porque como o médico tinha falado que dentro do escritório dele não tinha briga, eu queria viver ali para sempre, entendeu? Eu não queria ir embora. Aí o pessoal socorreu. Eu lembro que da mesa onde a gente tava pra maca onde a mulher é examinada, tinha um biombo. Caiu minha mãe, caiu o biombo, um angu de caroço que virou o trem. Aí, minha mãe vira pra mim e fala comigo assim, custei pra sair do consultório, né? Ela, você vai pra casa, toma aqui seus documentos, você vai pra casa, eu vou no centro resolver algumas coisas e quando eu voltar, a gente conversa. Nossa Senhora, tava lascada. A gente foi muito cedo e mamãe sempre foi muito coisa com limpeza. Eu já cheguei em casa, rapaz, mas limpando tudo. Queria que a casa tivesse um brinco para pelo menos amenizar o que ela ia fazer comigo. Aí ela chegou, ouvi a bronca, foi muito severa. Ela chegou ao ponto de me colocar para fora de casa. E eu fiquei no meio da rua até a hora de ir pra escola, que eu estudava. O único lugar que eu sabia que eu podia entrar era na escola. Lá eu me encontrei com uma amiga minha, muito amiga minha, que tá morando fora do país hoje. Se ela estiver assistindo, ela tá em Paris. Eu sei que ela tá assistindo, então saiba que você foi muito importante nesse momento, porque ela até me ofereceu a casa dela para poder morar lá, até que eu resolvesse o que eu ia fazer da minha vida. Mas quando deu na hora da saída, ai meu Deus, eu falo, tem desgraça que é pra rir mesmo, viu? Acontece essas coisas na vida da gente, quando a gente vai contar o caso, a gente fala assim, não é possível.
A gente vai rir. Quantas vezes a gente ouve? Não, amiga, esquenta não, que lá na frente a gente vai rir disso. No dia, naquele momento, era estresse total. Eu tava desesperada, não conseguia pensar. Nossa Senhora, só eu sei a agonia que eu passei. Mas contando pra vocês aqui hoje, eu me sinto à vontade pra rir. Quando penso que não, que eu tô saindo da porta da escola, a melhor amiga da minha mãe na porta da escola. Eu até gelei, eu quase que fiz xixi nas calças. Que eu falei, pronto, Dona Alda tá numa portaria da escola e essa amiga da minha mãe tá na outra portaria. Vão me segurar e vão sentar o rei em mim. Aí ela, não, eu tô aqui, vim te buscar, sua mãe mandou vir te buscar. Eu falei, não vou não, porque vai me bater, que tudo dela é bater. Ela, não, eu já conversei com ela e tal. Chega em casa, tava tendo um churrasco para comemorar minha gravidez. Eu lembro direitinho que eu fui dormir e o churrasco acontecendo, e eu lembro que na hora que eu joguei o virol na cama de solteira, assim, ó, que eu ouvi o barulho, eu falei, esse povo comemorando e eu aqui nesse desespero. Eu lembro de ter tido esse pensamento. Pronto, foi, acabou. E acabou a história também, amanhã eu conto mais. Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de compartilhar, assinar o danado do sininho que eu fiquei sabendo ontem, depois que eu já tinha feito o vídeo mandado para vocês receberem a notificação do próximo vídeo. Eu sempre vou contar partes para sempre dar um gostinho de vocês de quererem saber mais, tá bom? Curtam, compartilhem, se inscrevam, mandem e-mail contando sua história. Vou usar nome fictício. Eu ainda estou preparando as historinhas que eu ouvi para poder colocar no e-mail, porque quando é conversa, elas ficam meio desconexas. Então, na hora de eu montar o textinho, eu tenho que montar um pouco mais coerente. E assim que ele estiver prontinho, eu leio para vocês aqui, tá bom? Muito obrigada, até logo e até o próximo vídeo.